Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes da produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bica e falo aqui dos estúdios da TV Santa Maria neste que é o episódio número 35 do Horizonte Agrocast. Tudo bem, Pedro? Preparado para o episódio 35? Olá, Guilherme, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um grande prazer estar mais um episódio, número 35. Vamos a cada semana avançando nesses episódios desse projeto que tanto nos encanta, nos alegra e com os retornos que estamos recebendo tanto nas redes sociais como presencialmente, cada vez mais são os combustíveis para a gente nos sinalizar que estamos no caminho e é um projeto muito legal e motivador. E um grande abraço, amigo. E hoje não tenho dúvida que será da mesma forma. Será incrível, com certeza, até porque o clima é instigante. Então vamos cumprimentar a nossa convidada especial de hoje, Jerusa Golfeto, sócia fundadora e gestora da Mantri Soluções Internacionais, que vai ser responsável pelo tema Comércio Internacional Descomplicado. Aí eu quero ver ela descomplicar um assunto desses. Aí a gente vai ganhar o dia aqui. Tudo bem, Jerusa? Como é que está? Bem-vinda ao Horizonte Agrocast. Boa tarde, bom dia, boa noite para o Pedro, pro Guilherme. Obrigada pelo convite. Espero poder elucidar um pouquinho mais sobre comércio exterior, descomplicar um pouquinho aqui hoje. Que legal. Muito bem, muito obrigado. Vamos então fazer nosso agradecimento, apresentar os nossos parceiros aqui de Amaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal dos Irmãos Salvati Limitada de Santo Augusto atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, com entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio, é a satisfação do cliente, de Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Vamos começar então o nosso Horizonte Agrocast, que tem episódios inéditos sempre às quintas-feiras no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast e também no canal 19 da Claro Inet, ou seja, na TV Santa Maria, para quem está no coração do Rio Grande e ainda nos sistemas em IPTV. E sempre deixar o recadinho aquele que a gente dá no final, mas vamos também falar aqui no início do programa. Não esqueça de seguir o Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok, porque é lá que a gente coloca os cortes, os pequenos fragmentos do episódio do Horizonte Agrocast. Comércio Internacional Descomplicado. Por favor, Pedro, antes da gente apresentar mais devidamente a nossa convidada, trace o rumo da conversa para o pessoal que está em casa entender. Beleza, Guilherme. Eu acho que esse é um tema, se quem voltar lá ao episódio 1, que eram os objetivos, explicando o porquê foi criado o Horizonte Agrocast, e um dos pontos era descomplicar alguns temas que normalmente, sempre aquele tema que a gente tem menos contato ou menos vivência, a gente acaba imaginando que ele é mais complexo do que ele realmente é. E ninguém mais, ninguém menos do que um especialista no tema
para poder descomplicar esse tema e a gente entender como o comércio internacional ocorre, como um país vende para outro e como essas relações, tanto burocráticas como comerciais, acontecem. Em virtude disso, a Jerusa é uma especialista no tema, já trabalha há um bom tempo, né, nesse ramo, e com isso vai poder nos apresentar, e tenho certeza que é um tema que muitas pessoas gostariam de entender melhor, porque é um tema que envolve pessoas, envolve logística, envolve geopolítica, que hoje creio que nunca teve tão alta, né, o tema da geopolítica nas relações entre países. Então, isso seguramente é um tema que as pessoas vão querer ouvir, conversar, aprender, discutir, e a Jerusa é a pessoa certa para falar sobre isso. Perfeito. Então vamos lá. Jerusa Golfeto é fundadora e gestora da Mantri Soluções Internacionais, formada em gestão de empresas e de negócios internacionais pela FGV e possui 20 anos de experiência em importação e exportação. Atua na consultoria e execução de operações de comércio exterior, desde o planejamento de custos até a logística internacional. Além disso, é palestrante em eventos empresariais e educacionais, com foco em descomplicar o comércio internacional para empresas brasileiras de diferentes portes. E conecta clientes a fornecedores e parceiros em mercados estratégicos, com presença também em Portugal e Peru. Mais uma vez, seja bem-vinda ao Horizonte Agrocast, Jerusa Golfeto. Estou ansioso por esse episódio de hoje, é um tema que me fascina, então eu já vou passar a bola para o Pedro fazer a primeira pergunta. Beleza, Jerusa. É uma honra muito grande poder estar contigo aqui e gostaria de começar, como normalmente a gente começa o Horizonte Agrocast, para que nossos ouvintes e telespectadores conheçam melhor a Jerusa. Conta um pouco para nós, Jerusa, como a Jerusa foi se interessar por esse tema, né, de comércio internacional, dessa trajetória, porque a gente gosta de conhecer também a trajetória pessoal, porque a gente acredita que muitas pessoas podem se identificar com a tua trajetória e, em virtude disso, estar em momentos diferentes, alguns estudando comércio internacional, outros começando no comércio internacional. Então, hoje a internet, eu acho que a grande vantagem da internet é que a gente pode aprender com os outros de uma forma mais dinâmica e com um volume de informação maior. Então, conta um pouco para nós aí, Jerusa, um pouco da tua trajetória pessoal, para que a gente poder te conhecer melhor e aí sim a gente vai avançando no tema específico. Um grande prazer estar contigo, estamos à disposição para ouvir a tua história. Obrigada, Pedro. Um prazer meu aqui estar conversando com vocês. Minha trajetória no comércio exterior não é nada muito encantado, né? Eu iniciei quando eu quis estudar, fazer faculdade, a minha opção principal era direito em federal, na qual eu não passei nenhuma das que eu tentei. E eu brinco, meio que caí de gaiato no comércio exterior e me apaixonei, né? Como o Guilherme estava falando, é um tema que interessa muito para ele, e a gente do comércio exterior nós, assim, mais da velha guarda, a gente tem o hábito de dizer que o comércio exterior é uma cachaça. Que a gente toma e depois a gente sabe que não consegue mais vestir, assim. Eu sou suspeita a falar, porque eu, pra mim, sou apaixonada mesmo, realmente me apaixonei. Mas eu iniciei no comércio exterior porque, assim, na época eu morava em Passo Fundo e surgiu um curso numa faculdade que tinha lá, que era a FAPLAN, que era um curso de comércio exterior. E eu estava num bar que o pessoal de Passo Fundo deve conhecer, que já não existe mais, que é o Boca. Diz assim, desolada, que eu não tinha conseguido passar em direito, que eu estava muito chateada, tomando uma cerveja, e uma amiga disse, vamos fazer comércio exterior. Eu disse, mas o que é comércio exterior, né? E daí ela me disse, eu não sei, eu só sei que li aqui por vaga, eu acho que nesse a gente vai passar, ela me disse. Um baita consolo, né? E bem, passamos, efetivamente. Ela depois não seguiu carreira, que ela seguiu para veterinária, mas eu acabei me apaixonando e fui indo. E desde que eu entrei, assim, porque eu passei na faculdade, eu andava hoje stalkeando, né? Andava stalkeando toda a empresa da região de Passo Fundo que tivesse que atuação no mercado internacional, que fizesse importação e exportação. Eu estava lá largando meu currículo.
Então, eu acabei... Daí, quando teve as primeiras aulas, que tem aquela parte da apresentação, tinha um colega que trabalhava na Agromaral, na época. Ele trabalhava na logística, que hoje que depois passou para a GSI, agora é do grupo A. E eu disse, não, tu vai ter que me conseguir para mim lá fazer um estágio, porque agora eu botei na minha cabeça, eu passei em comércio exterior, agora é comércio exterior, eu vou fazer estágio desde o dia 0, né? E foi conseguir um estágio lá na Agromaral, na época estava bem entre a compra ali do grupo GSI, fazendo uma negociação com o grupo com a Agromaral, e fui para a exportação e fiquei lá no estágio, e eu tinha vergonha de falar os idiomas e tudo. Depois, a estrada estava cansativa, porque era em Marau, né, então eu era a primeira que o ônibus pegava, então eu acabava indo... sendo, tipo, às 5 da manhã era a hora que o ônibus me pegava, eu chegava em casa meia-noite da faculdade, estava cansando, e daí eu comecei a tentar um estágio em Passo Fundo, com Metasa. E também estava na época de transição, né, depois, nessa época, estava na época de transição da Metasa sendo comprada pelo Grupo FUN, né, tinha o primeiro diretor da França, que estava no Brasil, e eu fui, assim, onde eu vi uma pessoa na rua a camiseta da CUM, eu olhava meu currículo, não sabia nem onde é que era. Daí, quando finalmente me chamaram, a psicóloga que foi fazer a entrevista comigo, ela disse, eu te chamei porque eu fiquei curiosa. Porque eu recebi o teu currículo de tanta gente diferente, da fundição, gente da produção, gente da limpeza, pessoal do administrativo, da engenharia. Tu conhece tanta gente? Eu disse, não, eu abordava as pessoas. Eu queria vir trabalhar aqui, né? Eu via que eu estava com a roupa e eu abordava as pessoas e eu vinha. E daí fiquei um tempo também na Compass e trabalhei depois em uma trading por 9 anos. E depois de um tempo tive um burnout com a trading e acabei saindo e não queria mais comércio exterior. Briguei com comércio exterior. Queria mudar de ramo. Não quero mais, vou mudar de ramo. Só que os clientes que eu atendia na trading começaram a me procurar para fazer os processos. Tu vai abrir uma empresa? Eu disse, não vou abrir uma empresa, não quero mais saber de comércio exterior. Hoje, por tantos anos, né, tô formada nisso e tudo mais. Não quero, agora eu vou fazer outro negócio. Eu tinha negócios em shopping, né, aí isso e tal. E daí, o pessoal insistindo. Daí um belo dia era, acho que a 6ª vez que um cliente tinha me ligado naquela semana. E o meu marido, na época, meu noivo, estava comigo e disse, por que tu não faz o processo dele? E eu disse, eu não quero comércio exterior mais. Aí ele me disse, não, mas então se tu não quer cobrar do cara, faz de graça, ele tá desesperado, ele tá te ligando já pela 6ª vez. Daí eu fui com ele, daí foi encorpando, e daí eu disse, bom, e daí com ele já vieram mais seis clientes que me conheciam da trading. E daí, bom, então já vamos, como uma administradora que sou de formação, vamos fazer um plano de negócio, dar uma encorpada nisso. E fico bem feliz até com o convite de vocês do Agrocast, porque eu acabei vindo para a região da fronteira aqui do Bagé, né? Já faz 6 anos que eu tô aqui. E eu vejo muito potencial aqui na região, eu falo muito sobre isso, sabe? Eu comecei a participar dos grupos aqui do comércio, da indústria, e a gente começa a ver tanto potencial, e não, assim, acho que eu sou muito do que não é por acaso, não são por acaso as coisas que acontecem na nossa vida, e eu acho que vou poder contribuir um pouquinho mais com vocês, eu acho, no sentido de trazer uma visão realmente para a região, que talvez é uma visão nova, né? Então, muito obrigada, pessoal, por isso. E aí estamos com a Mantri já há 6 anos, desde que eu vim para Bagé, né? Então, estamos aí com a Mantri prestando essa consultoria para empresas de pequeno, médio, grande porte, que querem, de alguma forma, atuar no mercado internacional, fazer importação, fazer exportação, descobrir mercado. Então, estamos aí agora. Muito legal, muito legal. É interessante ver isso aí, da questão de que começaste por uma área e daqui a pouco se desgostaste pelo excesso de trabalho, mas em função da tua competência, o mercado te sinalizou que deveria seguir em virtude disso, e os clientes com os quais tu te relacionava gostariam de seguir tendo esse relacionamento comercial. Muito legal essa história, e a vida é assim, ela vai nos sinalizando e a gente observa esses sinais para seguir no caminho.
Bom, estando em Bagé, vou terminar de comentar agora, porque, vamos dizer, por que estar em Bagé? Bagé, dentro do comércio internacional, é uma referência, dentro dos negócios facilita. Me explica o porquê, porque hoje a Jerusa está em Bagé. A Jerusa foi importada para Bagé pelo noivo dela, né? O noivo trabalha na usina, na antiga CGTE, né? Ele trabalha ali já há 12 anos. E foi me buscar em Passo Fundo e acabei vindo para cá. E até é curioso porque, assim, ainda hoje de manhã eu estava falando numa reunião com uma pessoa e disse, olha, a minha ideia era vir em Bagé e ficar 3 anos e talvez ir embora, né? Então, e acabou, porque a maioria dos clientes que eu comecei a atender, enfim, os clientes que eu atendia por ser do Trading, eles não estavam aqui em Bagé, eles estavam em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, né, Brasília, Paraná, Santa Catarina. A gente já tem esse hoje muito mais, né, esse dinamismo de atender sem fronteiras, né, tanto que estamos aí, cada um de nós numa cidade. E daí eu comecei a olhar para a região, disse, não, pô, mas estou aqui em Bagé, vou dar uma olhada aqui na região, e daí já acabei fazendo parceria com uma empresa aqui da região da parte do agro também, então a gente tem feito já um trabalho muito, a gente trabalha muito customizado, né, na Manta, então a gente faz muito o que a empresa está precisando, então essa empresa é uma empresa que já ao longo desses 5, 6 anos, a gente já foi migrando o formato de trabalho da parceria, e foi tendo um crescimento mútuo entre nós, e nesse migrar, nesse começar a viver mais aqui a região, foi que eu percebi esse potencial, eu vejo que tem potencial de crescimento bastante. O pessoal ainda não está acreditando nisso, mas tem gente que me diz que o fato de eu ser de fora da região talvez ajude mais. O pessoal me escute. Muito legal. É uma coisa que eu ia te perguntar, porque, queira ou não, né, embora tudo seja Rio Grande do Sul, a gente sabe que entre Passo Fundo e Bagé tem uma diferença cultural bem grande, né? E posso te compartilhar e confidenciar, por exemplo, a minha esposa, Letícia, é de Sarandi, né? E veio morar em Itaqui, que é na fronteira também. Então, uma pergunta, né, Jerusa, é a questão, por exemplo, confidenciando, a minha esposa é de Sarandi, hoje a gente mora em Itaqui, embora ambas as cidades, no teu caso, Passo Fundo e Bagé, ambas as cidades sejam no mesmo estado, no mesmo país, a gente sabe que tem uma diferença cultural muito grande, né, entre essas regiões. Por exemplo, essas cidades como Passo Fundo, Sarandi, a questão do cuidado com a cidade, os cuidados com os jardins, e uma série de caprichos, né, que nós fronteiriços, na grande maioria, a gente peca nisso e ao poder ter um convívio com pessoas dessa região, eu acho que já é uma sinergia, mas e a Jerusa indo a Bagé e tal, como é que conseguiste te adaptar bem com essa mudança regional? Eu gosto da região, eu sou pessoa da metade cheia do copo também, né, Guris? Confesso para vocês que eu sou da metade cheia do copo. E eu gosto dessa calmaria que tem aqui em Bagé, sabe? É uma região segura, até eu me lembro a primeira vez que eu vim aqui visitar o Giovanni, eu cheguei 11 da noite. E as pessoas na calçada, sentadas tomando mate. Na calçada de noite, sabe? E claro, para Passo Fundo já não é assim, né? 11 da noite, 11h30, tu tá sentado na calçada tomando mate. Já não é mais assim essa realidade. E eu achei muito legal. Outra coisa também da cultura aqui da região que me chamou a atenção, uma vez eu tava na frente de uma loja de um amigo nosso. E a mãe parou o carro com o nenê na cadeirinha atrás, desceu do carro, deixou o nenê na cadeirinha, deixou o carro ligado e entrou na loja comprar. Depois saiu, sabe? E eu, meu Deus do céu. Vão embora com a criança no carro, com todo mundo, daqui a pouco Jesus e essa mulher lá dentro. Não, aqui são coisas que se faz aqui, sabe? E que eu gosto disso, assim. A gente hoje em dia pode viajar para tudo que é lugar, mas voltar para uma região, assim, onde se come bem, onde as pessoas são super educadas, tu sai na rua, as pessoas te cumprimentam, tu nunca não conhece, seguido tem gente que tu tá indo na rua e tem uma pessoa indo e ela vai conversando contigo 2, 3 quadras, nunca viu na vida, e depois segue tudo bem, sabe? Eu gosto dessa amabilidade que tem aqui na região, sabe? Esse acolhimento, me senti muito acolhida aqui.
Até porque meu marido sai cedo de manhã e volta de noite, né? Porque ele fica em Candiota o tempo todo. Então, eu gostei, me senti bem acolhida. Eu gosto dessa calmaria e a gente tem como ir para qualquer lugar, né? Se tu quer um pouquinho mais de agito, tem. Mas tu sabe, Pedro, que Passo Fundo, quando eu fui morar em Passo Fundo em 98, ela também era considerada uma cidade de passagem, né? Não tinha indústria, era só a universidade, ela foi crescendo depois, daí depois foram fazendo esses investimentos, né, na parte das ruas, de deixar mais bonito. Então, por isso que eu digo que eu vejo um potencial, porque talvez Bagé esteja um pouquinho mais atrasada, mas não é tão diferente de quanto foi Passo Fundo uma vez, sabe? Então, por isso que quando eu falo em potencial, é isso que eu vejo, assim, para a região. Eu acho que, assim, o que eu vejo, assim, por exemplo, Itaqui, por exemplo, veio a Universidade Federal, né, a Unipampa para cá, e aí pessoas dessas regiões de vocês, de outros locais do país, e não só em Itaqui, em diferentes locais que a gente tem a universidade, essa miscigenação e essa mudança cultural, exatamente com a visão que tu comentou, eles são fatores que parecem tão bobagens, assim, tão simples, mas na verdade a tua visão e a visão de outras pessoas que não são da região, enxergar o copo meio cheio e acreditar que a região pode se desenvolver, porque vamos voltar, né, pega essa metade norte, na verdade são imigrantes que vieram e fizeram cidades do zero, né, e criaram indústrias do zero. Então eu acho que essa mescla da coragem e da persistência, a capacidade de trabalho que a região norte tem, com a disponibilidade e oportunidade que na fronteira é inúmera, porque é uma região ainda com uma renda per capita baixa, menos industrializada, eu acho que essa soma de visões, ela acaba sendo muito positiva para o desenvolvimento da região, porque queira ou não, tu com a Mantri, queira ou não, cada conversa que tu tem com as pessoas de Bagé, seguramente tu também, as pessoas, como tu aprende conversando com elas também vão aprender muito conversando contigo, e a visão, e esse mundo, ele fica, no caso, um pouco melhor compreendido, porque quem trabalha em comércio internacional, me corrija se eu estou errado, tem que escutar muito e enxergar onde o cliente precisa de auxílio para que o objetivo seja atendido, né, Jerusa? Exatamente, assim, o comércio internacional, ele é diferente, assim, ele é muito detalhado, né? Eu estou há 20 anos e aprendo todo dia com comércio internacional, né? O pessoal que trabalha comigo, eu achei que eu já estava sabendo, parece um processo diferente e a gente faz outra coisa. E ter esse dinamismo e eu conseguir traduzir de alguma forma para o pessoal, claro, no detalhe, a pessoa não vai saber, né? Que nem o médico. O meu trabalho aqui, tipo, incorporei, digamos, nessa essa ideia de fazer o quê? De traduzir o que é o comércio internacional, facilitar com o meu conhecimento, com a minha equipe, com as pessoas, com o meu network, facilitar para que o pessoal também da região consiga se manter focado, não entre naquele desespero daqui a pouco, meu Deus, eu tenho que saber tudo de tudo. Não, sabe? Às vezes, para a gente dar um passo de crescimento, não necessariamente a gente tem que se tornar especialista numa questão, mas saber aonde buscar informação, aonde buscar ajuda, onde se apoiar para tomar suas decisões, também é uma forma de crescimento, entende? E eu vejo, assim, eu tenho pessoal da minha equipe, eu tenho 2 pessoas que são aqui de Bagé, e são pessoas, assim, que eu sou muito orgulhosa, porque eles se agarraram na oportunidade, sem saber muito bem o que é um comércio internacional, e tem um mais novo que faz 6 meses que está comigo, e a outra moça completou 2 anos essa semana, e tu vê o crescimento deles tão rápido, que é assim, ó, é muito legal. Então também tem pessoas aqui na região que estão querendo crescer, sabe? Então por que estudar e querer sair para fora de Bagé? Por que não estudar e trazer coisa diferente, crescimento para a região, né? Aquela coisa que às vezes eu vejo que o pessoal fala, não, eu quero estudar porque eu quero ir morar em Porto Alegre, porque eu quero ir morar em não sei aonde. Mas por que não estudar, visitar Porto Alegre, conhecer Porto Alegre e voltar para fazer uma coisa diferente aqui na região? Acho que também podemos, talvez, pensar, né, plantar uma sementinha, de repente, pensar uma coisa diferente, né? Legal, Jerusa. Isso que tu falaste é um dos pontos de alguns pilares do Horizonte Agrocast, da visão que a gente acredita, e gravamos alguns episódios. Tivemos um episódio com o senhor Jairo Casagranda, que é
criador da Diamaju, que a Diamaju foi criada numa cidade de Antagorda, que na época que ele criou tinha 6 mil habitantes, né? E hoje a Diamaju é uma grande atacadista que tem trabalho no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e emprega mais de 700 pessoas, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que fecha muito com a visão que a gente tem de que, é fundamental conhecer o mundo, viajar, mas em vez de todo mundo se concentrar em grandes centros e aquele modelo de que eu tenho que ir para São Paulo, tenho que ir para Porto Alegre para poder que a minha empresa e eu dar certo no negócio, por que não eu mudar a partir do conhecimento que se adquiriu por viagem, por estudo, voltar para uma região onde tem mais oportunidade? Sim, aí eu creio, acreditamos que a região ela pode melhorar muito mais, né? Vamos usando exemplos, por exemplo, a gente usou o exemplo esse da Diamaju. A Diamaju é uma empresa que fatura 874 milhões, né? Então, e a simplicidade do seu Jairo, e assim hoje vem gente de São Paulo, Minas, de todo o Brasil trabalhar na Diamaju, né? Então, o impacto para Antagorda disso, né? Então, a gente teve também um episódio, né, Guilherme, com o William Schmidt, né? Do grupo Schmidt, que é um gigante do arroz aqui em Itaqui, tem mais de 60 mil hectares, e eles, a simplicidade dele, eles foram para a Índia, né, para conhecer o mercado, a questão de como está o mercado de arroz na Índia, que é o principal produtor e exportador. Ele conversou conosco aqui e falando que ele foi fazer a faculdade em Porto Alegre, não se adaptou, voltou, fez aqui na Unipamp em Itaqui para seguir, e o recado que ele deu, ele disse: é importante viajar, é importante conhecer o mundo, mas também é importante tu estar perto do seu negócio. E ele disse: eu sou um cara de sorte que eu pude ir aprendendo no negócio do meu pai, da família, né? Mas eles hoje, por exemplo, são referência dentro desse meio, e a mesma pegada que tu tens, e a gente tem também, da questão que tu falou, tu está vibrando com os 2 funcionários que são de Bagé e está vendo o crescimento deles. Então, eu acho assim, quantos fatores, né? Tu está mudando tá contribuindo por mudar uma região onde as pessoas se queixam muito e costumam ir para outras regiões, tem a visão meio que para conseguir emprego tem que ir para outra região, e a única forma da gente conseguir mudar essas regiões não é somente esperando soluções políticas, né? Mas se cada um de nós enxergar uma oportunidade e trabalhar, claro que não vai ser fácil, mas a gente pode mudar a vida vamos dizer, cada ciclo de pessoas que a gente convive, a gente pode, com certeza, a gente melhorar 10 pessoas que convivem conosco, a vida, seguramente a economia e a sociedade como um todo tende a melhorar, né, Júlio? Exatamente, perfeito. Bom, e entrando no nosso tema, o que é o comércio internacional? Por que ele é um tema tão interessante? O que o comércio internacional faz? Para a gente poder começar, vamos dizer, por entender o que é o comércio internacional. Comércio internacional é a compra e venda de produtos entre países diferentes, né? A gente digamos que é uma versão maior da nossa compra e venda nacional. Então, é onde a gente pode trazer tecnologias diferentes para os nossos países, a gente pode exportar nossas tecnologias, nosso agro, nossos grãos, carne, milho, arroz, soja. Então, são transações comerciais entre países. Isso é o comércio internacional. Já simplifica um pouco mais, né? Nossa, comércio exterior é comprar e vender, só que em vez de ser para a cidade do lado, dentro da cidade, é para um país diferente. Muito legal. E como o dólar afeta esse comércio internacional? Diretamente, né? Toda transação internacional que o Brasil faz, quando a gente faz um registro de uma importação, um registro de uma exportação, o dólar é a moeda que baliza dentro da Receita Federal. Então, o dólar, ele é um balizador. Dólar, euro e yuan são moedas balizadoras, e o dólar e o euro são as moedas autorizadas a serem feitas negociações internacionais, ou seja, eu posso negociar, por exemplo, com o Peru, mas eu não posso receber soles do Peru, pagamento em soles. Eu tenho que receber o pagamento em dólar ou euro, que são as moedas oficiais de negociação internacional que o Brasil tem. E o dólar impacta na exportação, né? Vamos falar um pouco mais de exportação, porque o nosso agro é forte na exportação.
quanto mais alto o dólar, maior é a lucratividade da exportação. Porque quanto mais o dólar vale mais, por exemplo, eu vou vender por $1. O dólar hoje está 2,50, eu travei o meu preço em $1. Então, a 2,50. E no dia que eu recebo o pagamento de fora, o dólar está 5. Então, eu já tive aí 100% de ganho em cima do que eu tinha planejado de custo. Então, o dólar, além disso, ele influencia também as questões das commodities, né? A soja, commodity, os grãos, enfim, são commodities. Ele é balizado pela bolsa, o preço das commodities. Então, por exemplo, se o produtor hoje não está exportando, mas ele produz soja, ele está envolvido com dólar, ele está envolvido com o mercado internacional também, indiretamente. Porque o preço do mercado internacional é que cria a base de preços para negociações aqui internas. E como... Não sei se consegui. Vocês vão me falando se eu fico muito complicado aqui, sabe que a gente, tecnicamente, às vezes a gente dá uma expandida na conversa. Não, fosse muito didática. Eu, por acaso, eu não sabia, não sei se o Guilherme sabia, mas eu não sabia que era somente essas duas moedas, que eram dólar e euro, e isso é estabelecido pela Receita Federal, Gerudo. Isso é estabelecido pela Receita Federal, com exceção dos países do Mercosul, né, que tem um acordo entre os países do Mercosul, que a gente pode fazer negociação em reais, né? Mas daí é com base no acordo do Mercosul, mas via de regra. E, por exemplo, se você vai fazer uma importação, por mais que você comprou em euro, quando chega aqui no Brasil para fazer a base de cálculo dos impostos, a gente tem que fazer a conversão para dólar, né, o dólar da data do registro, né, da chegada aqui no Brasil, para poder fazer o cálculo dos impostos e o recolhimento dos impostos junto à Receita Federal. Muito legal. E hoje dentro da Mantri, as principais clientes são as demandas mais para importação para o Brasil ou exportação do Brasil? O que é a demanda maior? Hoje a gente está mais com exportação, em volume de faturamento, exportação, e que é algo curioso porque mudou, sabe, Pedro e Guilherme? Isso mudou agora, até nós estávamos agora esses dias verificando os processos, então fazendo um levantamento, e a Mantri iniciou puramente em importação, né? Porque esse pessoal mais lá de cima de São Paulo, eles são mais de importar coisas, de importar tecnologia, importar produtos químicos, importação na época da pandemia, importação de medicamentos. Então, a gente trabalha com uma gama muito variada de produtos dentro da Mantri. Então, assim, e agora, nos últimos 2 anos, a gente está tendo mais exportações mesmo, e daí também da parte de agro, seja commodity, seja produtos de implemento agrícola, trator, né, esses... Mas, enfim, agora a gente está com mais exportação, agora a gente está trabalhando com bastante exportação, graças a Deus. E o que é bom, né, porque quando o dólar está alto, a importação não vale a pena importar porque o dólar está muito alto, né, o efeito contrário, então ele vai me custar mais. Para mim comprar $1 para pagar lá para fora, vai me custar mais. Então, às vezes, se perde alguma margem aí. E daí, para exportação, é o momento, né? Quando o dólar está subindo, é o momento de exportar. Então, vamos ver se eu fui um bom aluno e prestei atenção na tua explicação. O dólar alto estimula a exportação. Dólar baixo estimula a importação, é isso? Exatamente, muito bem. Sem parabéns, tu é do tempo sem parabéns? Muito bom, muito bom. E por que, vamos dizer, bom, entendemos o que é o comércio internacional, a relação do dólar em relação à importação e exportação, e quais são as oportunidades que a Mantri e a Gerusa enxergam que temos hoje, seja Rio Grande do Sul ou Brasil, para exportar produtos, sejam que estão sendo exportados abaixo do seu potencial ou que ainda não são exportados, mas tem demanda lá fora para comprar esse produto? Então, assim, a oportunidade, né, a gente teve, né, por exemplo, a gente teve uma safra maior do que o esperado para produtos como, vou falar do arroz, que é um produto que eu trabalho bastante, assim, no dia a dia. Então, a gente teve uma safra maior, a gente teve a questão
de carne, aí toda vez, o que eu vejo? Toda vez que a gente tem um impeditivo de entrada num país, isso nos abre espaço para outros horizontes, digamos, né? Então, assim, fazer uma exportação, você começar a atuar no mercado internacional, é você expandir a tua gama de clientes, né? Tipo assim, hoje eu vendo para o Brasil, amanhã eu vendo para o Brasil ou para o Peru. Se o mercado do Brasil não está tão bom, eu vendo para o Peru amanhã, né? Ou talvez o Peru esteja pagando melhor do que o Brasil está pagando. Então, as oportunidades estão aí. E o que eu vejo de principal, seja para qualquer produto, a exportação e a importação podem ser utilizadas como estratégias de diversificação de carteiras, né? Botando num termo mais finanças, que é o vulgo não botar todos os ovos na mesma cesta. Então, quando a gente trabalha com a exportação de uma maneira estratégica, a gente pode prever que tem momentos que o mercado interno vai estar valendo mais a pena e tem momentos que o mercado externo vai estar valendo mais a pena, e daqui a pouco eu posso trabalhar aí margens diferenciadas, ganhar mais dinheiro aqui, manter uma produção em linha, assim, né, é sazonal, agora aqui nesse país é agora que se compra, então enquanto esse país não está comprando, eu posso vender para outro país que também está comprando. Então, tem potencial, a gente teve uma safra boa, por exemplo, do arroz teve safra boa, a gente tem uma produção do agro maravilhosa, o Brasil alimenta o mundo realmente, né? Então, eu vejo esses potenciais, assim, sabe, Pedro? Então, por exemplo, o que a gente teve agora recentemente? Estados Unidos bloqueou, vou dar um exemplo do comércio exterior, né? Nós tínhamos muita dificuldade de vender alguns produtos para México, para Canadá, porque era um país que, pela proximidade, valia mais a pena comprar produtos concorrentes que os Estados Unidos produz, né, do agro especificamente, e que a gente não tinha competitividade, às vezes nem pelo preço do produto, mas pelo frete, pela distância, né? Então, valia mais a pena ali, fronteiriço com os Estados Unidos, faz um frete, fica mais em conta. Quando ocorreu essas tarifações, alguns países como o Canadá cancelaram os Estados Unidos e eles se abriram para negociar produtos com outros países, isso inclui o Brasil. Então, por exemplo, o arroz, o café, né, são produtos que, os laranja, né, que os Estados Unidos importavam muita laranja, são produtos que a gente está podendo agora, daqui a pouco, levar para países que não compravam do Brasil antes, porque tinham tarifas de importação alta, que bloqueavam essas importações, a gente já está com uma oportunidade agora. Então, isso que eu quero trazer para vocês como é uma estratégia a gente olhar para o mercado internacional, né? A gente diversificar isso, porque hoje eu não consigo mais vender para os Estados Unidos, sei lá, soja, não é o caso, mas enfim. Mas eu posso vender para um país que os Estados Unidos também cancelou. Então, e eu vejo que o potencial, a gente está tendo bastante guerra, né? Oriente Médio, África do Sul, eu vejo que são países que a gente são potenciais de comprar produtos brasileiros, produtos do agro, que são países que, enfim, precisam alimentar. A Ásia também precisa de alimento, super populosa, eles não dão conta de produzir, né? Então, não é à toa que a China importa frango, importa soja, importa carne daqui. Então, vejo esses potenciais de imediato. E depois, claro, pensando já um nível maior de desenvolvimento, seria a gente ter uma industrialização para que o produto industrializado acabe tendo um valor agregado maior, né, de venda. Mas daí isso seria sair da cadeia primária, né, a gente já passar para a cadeia secundária. Jerusa, pode falar, voltando um pouquinho nessa questão aí do pânico do tarifaço, né? Me falou uma coisa que me chamou a atenção e eu já pensava sobre isso e queria confirmar contigo. Quando acontece esse tipo de restrição e um país não pode, como tu estava falando agora, vender para um determinado país, outras portas se abrem. Isso se dá por quê? Porque o Brasil tem mercado, mas ele não produz o suficiente para atender todo o mercado que gostaria de comprar dele. Então, por isso que não há motivo para pânico quando tu fecha a relação com o país, porque tu já tem mais ou menos uma fila de espera de países que gostariam de comprar de ti, mas tu não tem uma produção tão pujante assim para atender todo esse mercado. É mais ou menos por aí? Não, o que a produção tem, né? Aqui a região sul, não só o Brasil, o Uruguai, a Argentina também são países produtores, né?
de alimentação. Mas sim, a gente tem produto sobrando para alimentar, e quando um país fecha, não necessariamente a gente não está vendendo para esses países por falta de produto, né? Por exemplo, o México, para o arroz, o México tem uma tarifa de 16% de importação. Então, eles olhavam, bom, se eu comprar dos Estados Unidos, eu tenho tarifa zero. Se eu comprar do Brasil, eu vou pagar 16%. Bom, vou comprar dos Estados Unidos, né? Pelo menos 16% mais barato vai estar. Então, o México nem se abria para negociar com o Brasil antes. Agora, eles já se abriram. Inclusive, essa semana tinha uma rodada de negócios aqui na região com compradores mexicanos. Eles já estão se abrindo, eles já estão começando a olhar, né? Porque a tarifação para eles está maior, eles estão sendo cancelados. O Canadá também, eles nem se abriam. Então, não necessariamente é por excesso de produto ou não, mas por ter alguns bloqueios, porque eles tinham um acordo comercial com os Estados Unidos. Então, meu acordo é com os Estados Unidos, eu vou negociar com eles. Para mim é mais vantagem. Aí, não, agora os Estados Unidos está me cancelando. Vou cancelar os Estados Unidos e vou buscar negociação com outros países. Então, abre espaços de negócio, né? O bom disso é que regula também preço, né? A gente andava o preço do café estava super alto, né? A carne ali, quando a China teve aquela questão de cancelar os pedidos, o preço da carne também modificou aqui, né? Porque o produtor já não estava recebendo o mesmo valor, o pessoal já não estava pagando bem porque estava com excesso de carne. Então, claro, a demanda é finita, Guilherme, não é infinito, realmente, né? Então, é natural que vão se buscar as melhores negociações. E o que é muito interessante, né, Jerusa, que falaste, corroborando com o exemplo que deste, já agora as estatísticas de exportação da carne brasileira, a carne bovina, está acontecendo na prática exatamente o que comentaste. O que vem acontecendo, Guilherme? A carne bovina, por exemplo, teve o cancelamento, né, em função das altas tarifas para a carne bovina brasileira. Os Estados Unidos vinha até o primeiro trimestre sendo, no ano, o segundo maior importador de carne bovina in natura do Brasil. E aí, quando saem as tarifas, para de comprar. E o México, já faz cerca de 30 dias, o México vem crescendo grandemente o volume de exportação. E é muito interessante, né, Jerusa, falar isso, porque eu me lembro nas aulas do professor Júlio Barcelos, que ele falava que México, Canadá, Japão e Coreia do Sul são os mercados que melhor pagam pela carne bovina. E antigamente se comentava que esses países não compravam do Brasil em função de uma questão sanitária, que era pelo Brasil ser livre de aftosa com vacinação. O Brasil mudou esse status, né? E tem, o Rio Grande do Sul, por exemplo, é um país de livre de aftosa sem vacinação, e mesmo assim esses países não compravam, né? Então mostra que não era somente uma barreira sanitária, sim, era uma barreira sanitária com viés comercial. O momento que o Trump faz essas tarifas, isso eu acho muito legal, que o mercado se autorregula, começam vamos dizer, a quem ele tarifou, vamos dizer, os rejeitados ou os prejudicados acabam se unindo, né? Eu vi um artigo muito interessante do Chico Graziano falando sobre a questão dos acordos do Sul Global, né? Que o quanto os países que foram tarifados estão fazendo um comércio, vamos dizer, uma intranet, um intracomércio entre eles. E é exatamente o que a Jerusa está comentando. Então eu queria corroborar com isso, que não é só teoria, na prática. As estatísticas de exportação de carne bovina para o México já estão aumentando, e também explica para nós, que eu acho que é um tema que o pessoal, quem busca conhecer, entender e ler mais sobre esse mercado, o que é a famosa triangulação, né? Que também ocorre, por exemplo, o país tarifa, vamos dizer, o Trump tarifou o Brasil, mas daqui a pouco a gente vai ver as estatísticas de exportação de carne dos nossos irmãos argentinos, pode aumentar, mas muito é o argentino comprando carne, a Argentina comprando carne brasileira. Por quê? Porque nesses 15 anos a Argentina, o governo Kirchner praticamente acabaram com a pecuária argentina,
e aí leva um tempo, não é? A Argentina pode ter vontade de querer ocupar esse espaço, mas ela não tem cabeças de gado, né? E conforme a gente sabe, leva 1000 dias para te ter um boi, né? Tu decide, hoje eu vou produzir um boi gordo. Leva 1000 dias para te conseguir esse boi estar pronto e virar carne, né? Então, é por isso das triangulações. Então, explica, quem está ouvindo muito a questão de hoje alguns países estão fazendo essa triangulação. O que é essa triangulação, Jerusa? De países aproveitarem, na verdade, a oportunidade e regular esse mercado, né? E poder exportar com produto de outro país. Né? Nada impede que um país exporte o produto de outro país, né? Isso não tem nada que impeça isso de acontecer. Até essa triangulação a gente chama de back-to-back, que seria você comprar de um país e entregar essa mercadoria em outro país. Então, o exportador, né, no caso, está dando um exemplo, o produtor é o Brasil. A Argentina compra do Brasil, manda entregar direto nos Estados Unidos a carne do Brasil e diz que ela é exportadora. Então, né, o que acontece que às vezes que é impeditivo, né? Como a gente tem vários, não são vários acordos comerciais entre os países, esses acordos, por exemplo, o Mercosul, se o Mercosul tem acordo com o Brasil, Uruguai, Brasil, a gente tem um acordo comercial onde toda vez que sei lá, o Uruguai vai importar uma carne brasileira que tem essa certificação de origem, ele não paga imposto, ele tem tarifa zero para importação, no imposto de importação. Então, esses acordos comerciais, né, autorizam que, com a certificação de origem, a gente consiga ter uma isenção de imposto no momento da importação no país de destino. O que acontece às vezes? Esses acordos têm suas regras. Então, por exemplo, para que o Uruguai aceite que o produto seja considerado um produto de origem brasileira, ele tem que ter 60%, depende da NCM, depende do produto, tá? Mas vou dar um exemplo. Ele precisa ter 60% de itens de produção brasileira. 40% pode ser itens importados. Então, daí ele vai ter esse benefício de fazer a importação com tarifa zero. Mas, assim, não tem nada que impeça o negócio de acontecer. Nada impede que a Argentina compre do Brasil, venda para os Estados Unidos. O que ela precisa analisar? Se não vai ficar cara a operação, né? Então, na operação de back-to-back, tu não precisa fisicamente levar carne daqui, levar para a Argentina, da Argentina levar... Claro, aqui é pertinho, né? Brasil e Argentina. Mas tu não precisa fisicamente levar a carne de um lugar para o outro. Esse trâmite se faz documental, né? Ela sai daqui. Porque senão ficaria caro, a operação ficaria muito cara. Tu vai pagar um frete daqui para lá, de lá para cá, sabe? Então, a gente faz essa operação de back-to-back é assim. A gente compra do país de origem, eu coleto aqui do Brasil e mando entregar nos Estados Unidos. E o trâmite documental, o Brasil vai faturar para a Argentina vai faturar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai pagar a Argentina e a Argentina vai pagar o Brasil. Quer dizer, não necessariamente dessa mesma hora. E eu diria assim, a Argentina paga o Brasil. Aí o Brasil manda carne nos Estados Unidos. A Argentina tá, né, a gente tem essa questão agora com a Argentina aí que por mais que o comprador tenha dinheiro, ele precisa ter a autorização do governo para mandar o dinheiro, né, para fora. Então, a Argentina tem esse detalhezinho que tem que tomar cuidado agora, que é receba antecipados. Depois tu manda teu produto, porque não significa que tu vai ter o teu dinheiro tão logo, assim. Detalhe um pouco mais a questão da Argentina, abre um pouco mais aí, porque eu achei interessante isso, falar dessa questão da Argentina, o que ela tem, qual é a restrição que ela tem? A Argentina está com essas restrições agora, enfim, pela falta de moeda, né? Então, como ela estava com poucas operações de negociações internacionais, né, pela crise ali do país, ela estava com menos moeda. Então, o que o país começou a fazer? Um controle, né? Então, por mais que eu importei, eu comprei um produto, eu empresário, né? Eu sou um empresário argentino, eu tenho dinheiro na minha conta e eu vou fazer para pagar a compra que eu vou fazer. Mas para eu conseguir fazer para mim, conseguir fazer esse pagamento, eu preciso comprar dólares para mandar os dólares para o Brasil. Ou preciso comprar a moeda estrangeira, seja lá euro, como é que for a negociação.
Mas o meu país não tem, os bancos do meu país, o Banco Central da Argentina não tem moeda. Então, sim, se eu quero comprar deles, eles não têm para me vender. Não tem moeda para me vender, para mim poder pagar lá fora. Então eu vou ter que entrar para uma fila. E vou ter que esperar acontecer operações de importação e exportação para que a gente tenha, né, no caso deles, né, acontecer operações de exportação para eles receberem em dólar, ter dólar no Banco Central e poder comprar do Banco Central da Argentina esses dólares e pagar para fora do Brasil, da Argentina. E esse tempo de espera, isso também, vamos dizer, a mantra, a empresa, ou é um combinado entre governos, vamos dizer assim, tudo que a gente vender para a Argentina é 4 meses para receber, vamos dizer assim, ou, por exemplo, ou vocês fazem um acordo, vamos dizer, uma empresa de produção, com essa empresa específica, ela te paga depois de 60 dias. Como funciona isso? Não, funciona conforme ocorrem as operações de compra e venda internacional no país, na Argentina, né? Pode ser que hoje não tenha nenhum dólar na Argentina. Amanhã a Argentina exportou arroz, não sei, e entrou um monte de dólar para o Banco Central. Bom, aí já tem dólar, daí o pessoal que está ali na fila já pode ir pagando essas operações. Depende, não é estabelecido pelo Brasil, não é um acordo entre Brasil ou outro país com a Argentina. Foi estabelecido pelo governo argentino e eles vão liberando à medida que, enfim, que vai entrando moeda, eles vão fazendo isso, ver se o exportador lá tem alguma, não sei, algum problema fiscal, algum impeditivo fiscal interno lá. Também acontece, às vezes eles não liberam moeda porque a empresa está com alguma pendência junto ao governo. Então, são algumas variáveis, assim, não é algo que você acorda e não tem um prazo definido, assim. Sim. Isso, falando em prazos, isso é uma coisa muito legal que a gente tem da Receita Federal do Brasil. E a Receita, por mais que às vezes é demorado e tudo mais, a gente tudo tem prazo estipulado, né, aqui no Brasil. Tipo assim, tem tantos dias para ter um retorno do fiscal, tu tem tantos dias. Isso é muito interessante, que eu acho, né, interessante, porque recentemente a gente teve uma importação no equipamento de uns produtos para tratamento d'água, e esses produtos foi bem quando estourou a guerra comercial dos Estados Unidos e da China. E esses produtos também podem ser utilizados em armamento militar. E trancou lá na aduana chinesa na saída já o produto. E nós perguntávamos lá para o pessoal, gente, olha só, pergunta qual que é o prazo para liberar o produto aí, né? Pergunta para a aduana chinesa aí qual que é o prazo para liberar, né? Para a Receita, digamos, a Receita Federal Chinesa liberar esse produto. Eles diziam, não tem prazo. Como assim não tem prazo, né? Como assim não tem prazo? Aqui a gente tem prazo. Aqui no Brasil é 60 dias, 90 dias, 6 meses, mas tem um prazo, sabe? Eles, não tem prazo. Eu, não, mas como é que não tem prazo? Não, eles são o governo. Eles não têm prazo. Eu, verdade, né? Isso é uma coisa que a gente, curiosidade, né? A gente desvia o assunto, falei, né? Capaz. Mas é uma coisa que a gente ficou, e daí na outra semana acalmou, né, a questão da guerra comercial, e daí a gente conseguiu tirar a mercadoria de lá. Então, são coisas que também a gente tem aqui no Brasil. O pessoal, é tão difícil, porque a Receita Federal, porque não sei o quê. Toda regra existe porque alguém tentou fazer alguma coisa, né? Isso a gente sabe. Então, se tem uma regra ali, é porque alguém tentou fazer alguma coisa, ou alguma tem coisa placa, aconteceu. tem história. Exatamente. Então, é interessante a gente ter, pelo menos, essa segurança, sabe? De que, eu estou fazendo um processo, mas ele tem um prazo. Vai ser 6 meses. Bom, vai ser 6 meses. Mas a gente tem um amparo legal, sabe? Uma legislação que nos ampara como importador, como exportadores. Muito legal. E desde que foi confirmado os tarifaços dos Estados Unidos, que mudanças de movimentos e que demandas chegaram para a Mantri que antes não chegavam? Compras na exportação, né? Compras de países que não estavam abertos à negociação, como o Canadá, como o México. Então, a gente começou a abrir horizontes. A gente também mudou algumas estratégias com clientes de prospecção internacional, onde Estados Unidos fazia parte
do hall de países que nós iríamos iniciar essa prospecção, né, essa venda desse produto lá fora, e a gente acabou tirando ele, fazendo um recálculo de rota para poder ir focando em outros países. E o que eu percebi também é que, mesmo da parte do governo brasileiro, né, a Apex, por exemplo, eles estão muito envolvidos em tomar ações de abertura com esses países. Está sendo aproveitado esse momento de tarifaço para uma abertura comercial, para uma negociação de baixa de tarifas, né, fazer alguns acordos comerciais. O BRICS também, né, acabou dando uma avançada nas negociações do BRICS com essa questão dos Estados Unidos. Então, eu não entendo muito bem qual que é, quer dizer, não entendo não. Não sei, não tem como dizer exatamente o que passa na cabeça de uma pessoa, né? Mas, por exemplo, qual é o objetivo realmente do Trump em fazer esse tarifaço? É um protecionismo de mercado? Pode ser, né? É aquela estratégia do presidente louco, que nem o Nixon fez na época? Talvez seja, sabe? Então, a gente também não sabe o que está acontecendo. Então, outros produtos que a gente tinha também de importação, que são produtos de tecnologia, a gente acabou tendo que direcionar outras origens para buscar esses produtos também, para poder manter linhas de produção. Então, com a Mantri foram basicamente nesses tópicos assim, de mudar a rota, mas também de uma abertura, né, de possibilidades que antes a gente não conseguia. Sim, muito legal. E algo muito recente, né, Jerus? Eu acho que, por exemplo, alguns movimentos estão se notando, mas o mercado nos ensina isso, né? De que, não, por exemplo, tira de um lado e te dá de outro, né? No caso, tu vai ter países que vão ter oportunidades, porque a gente gravou o episódio anterior, episódio 34, a gente gravou com o Pedro Bastos, que é um produtor rural e um leiloeiro em Uruguaiana, e ele foi, junto com a 300, eles foram para a China. E aí, dentro das informações que ele falou, e isso me marcou bastante, eles apresentaram lá que a carne bovina brasileira chega a metade do custo para eles. Né? Então, ou seja, queira ou não, claro que qualidade é importante, mas o preço, né, uma população, seja Índia ou China, que tem muita gente para comer, né, o importante é ter o alimento, né? A qualidade, muito longe de que o produto brasileiro não tenha qualidade, mas é que o preço já é um primeiro fator competitivo para que a população siga comendo, porque países com essa quantidade de gente que tem, essas pessoas começam a morrer de fome, não tem como, o governo, por mais autoritário que seja, ele não tem como manter, né? Então, é isso que eu vejo, assim, e não sei, hoje a gente não tem, nunca a gente tem certeza de nada, mas esses movimentos aí, eu não sei se não são, se esses arranjos aí não vão acabar sendo mais favoráveis aí para o Brasil, porque, na verdade, a grande vantagem do Brasil é que o Brasil tem muita comida, né? E o mundo carece de comida, e comida barata. Então, isso vai ter que se acomodar e, claro, o arroz especificamente que falaste, né, a gente também tem a oportunidade de ser de uma família que produz arroz e cria gado, então a gente está nessa luta em glória do arroz aí há um bom tempo, e o que aconteceu agora há pouco de reduzir em 50% o preço do arroz, né, o arroz, ele na verdade sofre por não ser uma commodity, né, ele acaba tendo exportação, mas ele não tem uma cadeia organizada de commodity, porque não tem, acho que falha muito na questão de uma linha industrial, né? Daqui a pouco, por exemplo, quantos celíacos nós temos no mundo? Né? O arroz, ele serve para esse mercado de celíacos, e não o arroz somente o grão. Produtos industrializados a partir do arroz, agregação de valor a esse produto, né? E isso eu acho que o trabalho de vocês no comércio internacional, ele é fundamental para isso, para identificar essa demanda, mapear, e aí, bom, se justifica ter uma indústria em Bagé, se justifica ter uma indústria em Itaqui, se justifica ter uma indústria em São Gabriel, de que faça um canal link para esse mercado. Bom, o Rio Grande do Sul, que tem 67% do mercado da produção orizícola do nosso país, que não é pequeno, ele pode ter vários mercados, assim como a BIEC, a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne, conseguiu identificar países que gostam da carne ingrediente, que é uma carne mais barata, a carne commodity,
né? E muitos países e conseguir vender cada parte do boi para o local que paga mais por aquela parte, né? Então, por exemplo, se sentiu o tarifaço, temporariamente o tarifaço do Trump na questão da carne, porque os Estados Unidos é o país que paga melhor, né, para o dianteiro bovino. E isso fez com que o frigorífico pudesse pagar para o produtor um preço maior para a carne bovina. Por que o arroz, a gente trabalha muito somente com a exportação do grão e não busca industrializar esse produto para gerar uma agregação de valor para ele, né? Exatamente. E aproveitar, né, todas as partes do arroz, seja da casca, seja, né, enfim, e entregar talvez um produto mais pronto. Tem países que são mais do produto prontinho, assim, né, bota, tipo, missim, né, bota água ali e come. Daqui a pouco tem um produto assim, vale a pena industrializar. Bom, arroz é um produto, daqui a pouco fazer um mix do arroz com uma carne, não sei, fazer uma parceria talvez entre os dois também, sabe? De ter um arroz já com a carne ali para aquela pessoa que tem uma vida mais corrida. Isso agrega valor ao produto, né? Então, seria agregar o valor. O Brasil exporta muito arroz em casca, né? Então, não tem nada de processo produtivo que a gente poderia daqui a pouco fazer. E o que você estava comentando ali, Pedro, o Brasil produz alimento, o Brasil faz muito alimento. O Brasil produz de tudo. A pandemia teve aí, a gente pôde ver, a gente fez até vacina, né? A gente produz medicamentos, tecnologia, água, carne, né? Arroz, feijão, massa. Tudo a gente faz no Brasil. O Brasil é produtor de muitas coisas. É um país, assim, super completo, né? A nossa extensão, a gente tem culturas diferentes, a parte também do hortifruti muito forte também, porque a extensão do Brasil é muito, muito grande, então a gente tem diversos climas que permitem aí a gente ter diversos produtos, uma produção autossuficiente, a gente se alimenta bem e a gente ainda exporta. Então, na pandemia, para mim, ficou muito claro isso, assim, poxa, até vacina a gente está fazendo, sabe? Então, a gente tem essa cadeia primária forte, porque é o volume maior, movimenta bastante a exportação, mas esse movimento de a gente também olhar o que a gente tem de tecnologia, de segurança de informação, por exemplo, eu tenho uns clientes que trabalham a parte de banco, segurança de banco, assim, né, e no Brasil, por causa da criminalidade, a gente tem, assim, os caixas eletrônicos tem que ser cavados 100 metros para baixo. Tem que ser, não é cavado, é ancorados. Sim. Para baixo. Então, assim, são coisas que na China ninguém entende. Tu vai pegar um fornecedor chinês, ele não entende por que caixa eletrônico tem que ser ancorado, sabe? Por que tem que explodir com tinta, né? Essas coisas que não entendem. Então, assim, a gente tem muita coisa que o Brasil é um país... produz energia eólica, a gás, térmica, solar. Então, tipo, a gente tem uma infinidade de produtos. Assim. A pandemia, para mim, deixou muito claro o nível de autossuficiência que temos aqui. Né? Muito legal. E baseado, eu vejo, por exemplo, o trabalho que vocês fazem no comércio internacional, que vocês estão conversando com o mundo, no caso. E ao conversar com o mundo, eu queria te ouvir na questão de, bom, o que o Brasil, Rio Grande do Sul, aí fica à vontade o recorte que quiseres dar, são os desafios para o Brasil poder atender mais o que o mundo está pedindo. A gente tem que observar, na verdade, acho que um pouco também do Brasil é levar mais. Às vezes o brasileiro leva as coisas não tão a sério, né? A gente tudo vira meme, digamos, né? Então a gente, claro, vamos encarar uma exportação, mas vamos nos preparar para isso, sabe? Vamos olhar para isso não só como um momento de oportunidade, daquele momento, né? Um recorte daquele momento de oportunidade, mas de nos prepararmos, porque no momento que tu começa a trabalhar no mercado internacional, ele é um relacionamento, assim, né? Tu vai ter uma preparação prévia para te poder conseguir atuar no mercado lá.
E como qualquer mercado que a gente for abrir, seja mercado interno, tu tá trabalhando aqui na região, tu quer vender aqui na região, tem que estudar o que o pessoal tá precisando lá. Eu quero ir vender na China. Tá, mas o que a China precisa? É escutar, é entender o que o país está precisando, entender quais são as dificuldades que ele vai ter lá e ver se a gente tem condições de cumprir com isso e se a gente também está disposto, né, como exportador, a fazer as alterações necessárias para conseguir fazer a exportação. Eu vejo muito potencial, a gente tem muito, o fato do nosso agro ser tão desenvolvido, a gente desenvolveu também implementos agrícolas diferentes, a gente desenvolveu produtos diferentes para dar o suporte para o agro, que também são oportunidades de exportação. Às vezes é uma indústria pequena ali, mas que tem uma tecnologia muito interessante. Teve um caso de um cliente que ele desenvolveu um implemento agrícola que ele normalmente é uma indústria familiar, e você encontra em grandes marcas esse equipamento, só que maior. Então, para alguns países, porque para o Brasil a gente tem áreas maiores, então tem alguns países da Europa, por exemplo, que eles têm uma área de plantio menor e eles precisavam dessas máquinas menores. Então, a máquina dele faz sucesso lá fora. Só que, claro, ele teve que fazer uma preparação para fazer essa exportação, ele teve que atender algumas normas da Europa para poder fazer compra lá. Mas, assim, ele bota a margem que ele quer no produto dele, ele cobra o frete que ele quer e é um produto que a gente tem aqui. Então, são oportunidades que nós temos aqui do fato da gente já estar um pouco mais maduro que alguns países na parte do agro, da gente poder também conseguir mandar para fora essa tecnologia, né? E essa identificação de oportunidades que comentaste, citaste a Apex, né, que é um órgão que busca incentivar a exportação de produtos brasileiros, porque também a gente tem uma consultoria, né, a PRM é uma consultoria de gestão em pecuária. Né, o que a gente aprendeu com o tempo? Que a solução de um cliente, normalmente, a dor de um cliente não é só dele, tem outros clientes que vão ter. Como as soluções na qual o Brasil criou, as soluções, seja como falasse de maquinário para o agro do Brasil, seguramente se encaixam nas soluções para outros países. O quanto o Brasil está conseguindo mapear de países que têm a sua, vamos dizer, de estratégias que foram de sucesso aqui no Brasil e que podem ser repassadas para outros países, aonde eles vão, esse mapeamento, né, de oportunidades, qual é o órgão no Brasil que faz isso, ou não, cada empresa faz baseado na sua necessidade? Não, o governo brasileiro, a Apex, o MDIC, a gente tem bastante informação em relações, inclusive manuais de como negociar com países. No site mesmo do MDIC a gente consegue buscar essas informações, está lá, são de graça. Eu quero exportar para tal país, quais são as oportunidades? Então a gente tem muito bem organizado, muito bem mapeado. Acho que seria o principal, assim, porque ele está organizado, o site do MDIC está organizado, ele traz informação atualizada, ele traz manuais de como negociar, ele traz informações de importação e exportação por produto, por país também. Então, entendo que seria, assim, para alguém que quer começar a fazer sua pesquisa, seria interessante ir por órgãos oficiais. Depois, talvez contato com a embaixada também seria algumas informações, mas daí já seriam mais contatos mais comerciais. E, claro, daí tem as consultorias, como a Mantri, por exemplo, que é uma consultoria mais focada no que a empresa quer fazer, né? O meu produto, especificamente o meu produto, para qual país, qual que vale a pena, claro, né? A informação está super completa ali, na Apex, MDIC, que são órgãos, né, o Ministério do Desenvolvimento, que tem informação completíssima sobre as questões. Agora, claro, quando, sabe, né, Pedro, uma consultoria, no momento que tu está fazendo uma consultoria, ela é focada no que o teu cliente precisa, na necessidade dele, o que ele vai fazer, por mais que a gente consiga replicar, né, a dor seja a mesma, cada um tem um perfil. O que eu vejo nós na Mantri? A consultoria é muito customizada, é muito do que aquele cliente está, praticamente uma terapia empresarial, a gente fala, né, que a gente entende
cliente o que é, o que o cliente está precisando, o que ele quer fazer, às vezes mesmo sem ele entender ainda o que ele quer fazer. Porque às vezes a gente, por já estar aí, né, ter aí esses aninhos de vida aí, a gente já identifica, mesmo antes dele identificar o que é a dor dele, e daí a gente já vai direcionando. Então, por exemplo, vamos fazer... Às vezes o cliente vem para mim com uma demanda de um país, querendo comprar o produto dele. A gente faz toda a análise do país, né? Não só do país, mas daí também do cliente que está querendo comprar dele. Dos sócios do cliente que estão querendo comprar dele. Se ele não está envolvido em algum problema, se a empresa dele existe, se ele não está envolvido em algum esquema, se a gente já pegou várias tentativas de fraude quando clientes do mercado externo que tentaram comprar do clientes nossos aqui no Brasil e que eram fraudes. Então, quando a gente tem a consultoria, logicamente ela vai ser mais customizada, ela vai ser exatamente no ponto de dor. E, assim, eu digo para os meus clientes, eu sou metida, eu vou te dizer o que eu estou pensando. Tu não vai me perguntar, mas eu vou te dizer algumas coisas para te ter toda a informação e tomar a tua decisão. Mas tomar a decisão realmente baseada naquilo que é para ti mesmo, né? Mas também tem esses outros caminhos. A Apex dá um apoio legal, a Apex também tem incentivos, né? O governo brasileiro também tem incentivos à exportação, né? Financeiros, aí, incentivos à exportação. A gente tem uma movimentação, assim, e para importação também tem, né? Também tem financiamento de importação, para quem quer importar, daqui a pouco tecnologia. Jerusa, quem importa coisas? Eu sou produtora, eu não importo nada. Pode importar, sei lá, insumo agrícola, tu pode importar um implemento que não tem aqui no Brasil, diferente, um trator diferente, né? Então, não necessariamente tu precisa ser uma indústria que tu vai importar alguma coisa. Eu tô produzindo arroz e agora eu vou querer embalar o arroz. Sei lá, saquinhos de 50 gramas eu vou querer embalar e eu não tenho... Vou botar uma pessoa lá, não, eu posso ver uma máquina lá na China e importar essa tecnologia para ali, para mim embalar o meu arroz diferente e vou agregar valor ao meu produto também. Né? Ou quero importar a embalagem lá da China com a minha cara estampada na embalagem. Pode importar também. Entende? Então, são possibilidades, assim, de que não é só puramente o produto. A gente pode também, como produtor, como linha de produção, a gente também pode fazer importação de algumas coisas para criar um valor agregado, né? Que a gente está falando, para criar um valor agregado ao meu produto. Muito legal, muito legal. Guilherme, como é que nós estamos de tempo, Guilherme? Pois temos apenas 10 minutos, infelizmente. Eu já ia... Deus livre. Passou rápido, né? Eu falei, né, gente? Me desculpem, mas eu falei, avisei. Não vou dizer que não avisei agora. Não tenho que desculpar. Muito legal. Muito bom. Então, indo para as considerações finais, eu achei assim, que o papo foi muito legal, porque realmente descomplicamos, entendemos quais são as moedas principais de uma negociação de uma empresa do Brasil que quer exportar. Entendemos também a questão desses tarifaços e movimentos geopolíticos, de que fecha a porta de um país, abre porta de outro lado, né? Quais são os órgãos responsáveis por mapear as oportunidades do Brasil? A Jerusa também detalhou muito bem o trabalho da Mantri e a especificação e a customização do trabalho da Mantri para quem quer exportar ou importar algum produto que seja uma solução para a sua empresa. E, além disso, foi muito interessante assim, essa relação de país, entender a triangulação, que o termo usado foi back-to-back, né? Isso, Jerusa? Aí. Sem parabéns de novo para o Pedro. Muito legal. Então, é um episódio assim, que vai ser muito legal para quem estiver disponível para ouvir e querer ampliar o seu horizonte, que é o objetivo desse programa. Eu tenho certeza que vai entender e vai descomplicar bastante. Jerusa, fica à vontade para querer abordar algum recado que queira deixar, falar da tua empresa e também fazer o fechamento e alguma dica para os nossos ouvintes, que seguramente, a partir de agora, serão seus seguidores e querão acompanhar e buscar conhecer mais o trabalho da Mantri. Ai, que legal, Pedro. Primeiro, quero agradecer, né, vocês dois pela oportunidade de falar, assim. Espero ter contribuído de alguma forma, assim, para descomplicar um pouquinho o comércio exterior. Mas o que eu queria deixar realmente, assim,
de recado para o pessoal que está pensando em importar, está pensando em exportar, para olhar isso com prévia, assim, sabe? Porque o que o Pedro tinha mandado ali algum material antes para a gente dar uma olhadinha sobre alguns tópicos, e teve uma pergunta muito interessante que eu achei, que foi de quem quer exportar, o que precisa fazer, quais são os principais erros, acho que era algo assim, né, Pedro? Isso mesmo. E o que eu acho que o pessoal, assim, o que eu acho não, o que eu acredito que é importante o pessoal olhar para a ação, fazer um planejamento antes. Um planejamento pequeno que seja, porque hoje a principal falha de quem está iniciando num processo de importação ou de exportação é não saber calcular o seu preço de venda, ou o seu custo da importação. Mas falando de exportação, acontece muito do pessoal confundir os incoterms, que seriam, né, os termos de negociação da venda, da compra e da venda, porque no mercado interno eles são um pouquinho diferentes, apesar de serem o mesmo, o significado é diferente, e eu vejo que o pessoal peca nisso e acaba passando um preço de venda sem saber efetivamente quais serão os seus custos, né? E a gente, na Mantra, a gente faz esse tipo de estudo de montagem de preço de exportação, que é para quando a empresa não quer vender o seu produto, quer fazer a sua exportação, para que ela pelo menos passe certinho o seu preço de venda, que ela considere as despesas que ela vai fazer, nem que ela não vai fazer o processo conosco, com a Mantra, mas que ela pelo menos saiba montar o seu preço de venda para não ter prejuízo, porque eu confesso que me dá muita pena quando eu vejo um pessoal que fez uma venda e não conseguiu, e teve prejuízo na venda, e daí já fica com trauma de comércio exterior, porque, vender, apareceu um monte de despesa que eu não sei nem de onde que veio, ou casos de gente que fez a compra internacional lá fora, pagou em dólar, às vezes até no cartão lá, e não calculou os impostos que tinha aqui, e daí não tinha dinheiro para pagar os impostos depois aqui, e perdeu a sua mercadoria e não conseguiu reaver. Então, acho que o principal que eu quero deixar é isso, seja com a Mantra, tente buscar informações de como montar o seu preço de exportação. Isso a gente consegue encontrar na internet também, enfim, hoje se encontra tudo na internet, né? Mas pelo menos assim, para que você não tenha uma base de como montar o seu preço antes de entrar num problema, assim. Então, só essas duas dicas eu quero deixar. Uma, de ver como montar realmente o seu preço de exportação, e outra é saber exatamente o Incoterm que você vai utilizar. Desculpa, pessoal, eu me estendi. Desculpar o quê? Depois dessa aula, como é que pede desculpa? Ela prometeu e cumpriu, descomplicou o comércio internacional. Esta foi Jerusa, e que falou aqui sobre comércio internacional descomplicado. Ela prometeu e cumpriu no episódio número 35. Mais uma vez, obrigado, Jerusa, aí, por esclarecer, por trazer esse tema de forma tão didática, tão pedagógica. Assim, uma criança entenderia sobre comércio informal, sobre comércio internacional hoje, depois desse episódio. E nos despedimos aí com um convite para que você nos siga. Siga o Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok, através do Horizonte Agrocast, e também no YouTube e Spotify da Pecuária PRM. Toda quinta-feira, episódio inédito e completo do Horizonte Agrocast, que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, de Amaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. Não esqueça que a sua participação é muito importante. Deixe seu comentário, deixe sua sugestão de tema também, críticas, enfim. A sua participação é muito importante em qualquer uma das plataformas em que você estiver assistindo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo episódio do Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Tchau, tchau. Até a próxima.